Tarde, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de História e Geografia hoje? Então vamos lá. Hoje nós vamos começar também a apostila do terceiro bimestre de História. Peguem lá a apostila para nós iniciarmos nossa aula. Na página 1, nós vamos aí ver o sumário dos temas que teremos no terceiro bimestre. Então nós vamos estudar um pouquinho o Império do Café. Nós já falamos um pouquinho sobre isso em História. Vocês vão perceber que no Brasil o café teve um destaque muito grande, e até nos dias de hoje ainda tem. Vocês vão entender a história do café no Brasil e todo o crescimento econômico que gerou. E o Brasil das indústrias, né? Se o Brasil lá no começo era colonização, era toda aquela preparação mediante aí os escravos com a cana-de-açúcar, o Brasil passou a ter grandes indústrias. Então, vamos entender esses capítulos agora no terceiro bimestre. No capítulo 5, o tema é o Império do Café. Então, pelas próprias imagens que vocês estão vendo aí, vocês podem chegar à conclusão que o Brasil, na verdade, cresceu muito economicamente com a plantação do café. E vocês vão ver isso dentro, né, da nossa história, que até nos dias atuais o café tem grande importância aí no mercado. E tem, porque o valor dele é significativo, porque é um alimento apreciado no mundo inteiro, né? Vocês percebem que as pessoas vão ao restaurante, chega no final, o garçom fala: aceita um cafezinho? Então vocês percebem o destaque que o café tem na vida cultural, né, das pessoas e na alimentação do brasileiro, e não só do brasileiro, em todo o mundo. Página 3, vocês vão ler um trecho de uma canção que fala sobre o café, é o samba do café. E depois vocês vão responder as 3 perguntinhas no caderno em relação ao texto apresentado nessa canção, né? E explique suas respostas. Página 4, vocês vão ler um pouquinho sobre a história do café, o começo dele, né? Como ele se deu aqui no Brasil, começando lá com os árabes, né? No começo as pessoas não gostavam, que achavam o café um pouco forte, mas depois as pessoas foram se acostumando, utilizando, alguns usavam como remédio, outro, né? Achava que trazia alguns benefícios para a saúde, e assim aos poucos ele foi se tornando algo fazendo parte do cardápio das pessoas. Então, preste um pouquinho atenção na leitura desse texto aí que vocês vão entender. Na página 5 a gente continua a leitura, né, sobre a história do café, aí mais especificamente aqui no Brasil, que começa lá em 1727, chegaram as primeiras mudas de café aqui, que foi lá no estado do Pará. E aí ele passou mais tarde a ser cultivado em outras regiões. E aos poucos ele foi ganhando uma proporção maior. Hoje, na região de Minas Gerais, né, temos aí plantações vastíssimas, altamente requisitadas, né, principalmente onde tem aí altura, os altos, né, tem as plantações de café. E hoje a gente fala que antigamente era vendido para os europeus, né? Bastante do nosso café ia para os europeus, hoje ainda é vendido vários, né? São distribuídos pelo mundo. E aí, logo abaixo nós vamos entender, vocês vão lendo pelos números 1, 2 e 3, vocês vão ver como funcionava o trabalho nas lavouras de café. Começou lá, começou em 1727, e mais ou menos até 1888, a maioria, quem plantava os cafés eram os escravos. Então não precisa saber, isso é só pelo período histórico que a gente vive e nós já aprendemos. Então as mulheres tiravam, os homens tiravam, né, limpavam, colocavam para secar no sol. Leiam com bastante atenção e observem as imagens que vocês vão entender como o café se fortaleceu graças, olha só, a todo esse trabalho dessas pessoas que infelizmente, né, eram escravizadas. Se não fosse o carinho, a atenção deles, o café não tinha tido essa proporção. E infelizmente, né, na forma que eles foram escravizados. Página 6, o texto vai trazer para vocês
a questão do transporte do café e as ferrovias. Então, como o café foi crescendo muito, né, foi sendo levado para fora, foi ficando famoso, eles começaram a investir. No começo lá era com os carros de bois, depois eles foram buscando outros caminhos com o café por meio das estradas de ferro, né, pelos trens. E infelizmente os escravizados continuavam aí a fazer seu papel. Logo abaixo, vocês vão lá no material de apoio, na parte de história, da página 6, e vão retirar lá as imagens do material de apoio, e vocês vão recortar na página 6, na página 7, as imagens que correspondem ao texto que está escrito abaixo. Então, tem 3 imagens lá, vocês vão recortar e vão colar de acordo com a história do transporte do café. Aqui na página 7, vocês dão sequência à atividade da página 6, que é colocar essa estrutura conforme o crescimento da história do café. Recortem e colhem no espaço correto. Por hoje é só de história. Me mandem a foto, né, da parte inicial e das atividades agora finais do material de apoio. Tá? Façam com bastante atenção e bastante capricho. E vamos para a nossa aula de geografia. Descansaram um pouquinho, né? Deram uma paradinha. Agora vamos começar a nossa aula de geografia do dia de hoje. A aula de geografia também, nós vamos começar a nossa apostila, né, do 3º bimestre, que está em conjunto com as demais. Página 1, nós temos aí o sumário do nosso 3º bimestre, com o capítulo 5, População Brasileira, vai falar um pouquinho sobre a nossa população. E a 6, diversidade cultural na formação do nosso território. Até pela nossa história, vocês veem que história e geografia estão interligadas, né? Pela nossa formação, pela a chegada dos nossos escravos aqui, a gente vê que nós temos uma diversidade, chegada de italianos, alemães, libaneses, nós temos uma diversidade cultural. Ousamos dizer que é o país que tem a maior diversidade cultural, até pela forma como foi colonizado, né? 2, vocês veem aí a capa da nossa unidade 5, População Brasileira. Vocês estão vendo cada pessoa desenhada de um jeito diferente, né? Olha que bacana, né? E a imagem que eu coloquei ao lado reforça isso. A nossa miscigenação, né? Então, olha que coisa bonita, né? Então, vamos entender um pouco aí esse cenário. 3, nós vamos começar com a nossa roda de conversa. Observem as imagens que tem aí, leiam com atenção embaixo delas, vocês vão ver que cada parte tem um significado de uma região. E depois vocês vão responder no caderno as perguntas A e B. Prestem bastante atenção, responda com bastante atenção o que está pedindo. 4, vocês vão ler um pouquinho sobre os aspectos da população brasileira. Então, observem, vocês vão ver aí, primeiro, os países mais populosos, esses são os dados de 2015, mas pelo que nós vimos não mudou o número de habitantes, mas assim, o cenário não. Então, vocês vão perceber que o Brasil está em 5º colocado, né? A primeira é a China, com certeza vocês já sabiam que era a China, com o maior número, né, de pessoas habitando o seu país. Então, leiam, verifiquem aí embaixo, né? O Brasil é a quinta maior população do mundo. Observem isso e vamos dar sequência na outra página. Página 5, vocês continuam o texto, né? O Brasil, ele é predominantemente, né, urbano, é onde nós temos a maior população. Então, no começo não era assim, a gente tinha mais, até porque tínhamos poucas cidades, não tinha tanto desenvolvimento, mas hoje a população saiu do campo, né? Muita das populações saíram do campo e vieram para a cidade. Então, vocês vão ver a distribuição da população, vocês estão vendo um mapa aí abaixo, um mapa dos dados de 2014, né? Onde estão as pessoas povoadas na região. Então, vejam aí, olha as siglas dos nossos estados, vejam as cores, né? O marronzinho bem escuro lá é acima de 250 mil habitantes. Então, deem uma olhada no cenário, vejam aí, tem uns que são bem clarinhos, não tem quase nada, né? Amazonas, tem região no Amazonas que não tem quase nada.
justamente porque a gente tem a floresta, ó, aula de história que a gente acabou de ter aí. Então, deem uma olhadinha, aula de português, desculpe. Dê uma olhadinha aí para vocês perceberem esse cenário. Vocês, partindo do que vocês estudaram, agora vocês vão fazer os exercícios 1, 2 e 3. Caprichem nas respostas, caprichem na letra, façam com bastante atenção, falando sobre esse cenário da população brasileira. E aí, logo abaixo, continua um texto falando sobre a formação do povo brasileiro. Como eu disse para vocês, a nossa diversidade cultural é muito grande, porque teve uma mistura de povos aqui, começar lá pelos índios e os portugueses, né, no começo da nossa história, e foi evoluindo. E vocês vão entender um pouquinho que tanto mistura as raças, como mistura-se as culturas, né, os hábitos das pessoas. Prestem bastante atenção nesse início do texto. 7. Nós começamos lá a nossa história com os primeiros habitantes do Brasil. Vocês lembram o 4º ano lá, nas nossas aulas do primeiro bimestre? Quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Os nossos índios, claro, né? E várias etnias, né? Então, estima-se que na época tinha mais de 1000 etnias indígenas aqui, só dos índios. Olha que fantástico, né? Então, com os índios, logo em seguida chegaram os portugueses, em 1500, e aí começam a mistura, né? Começam todo o cenário que a gente já conhece e nós já estudamos. Então, eu peço que vocês leiam com bastante atenção. Na página 8, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse período e nós vamos falar da demarcação de terras indígenas. Hoje ainda sofrendo um caos, né? Quem está acompanhando aí está vendo os índios mundurucus. Vocês que conhecem, já estudaram sobre eles, tem uma representatividade muito grande no Brasil, sofrendo aí a perda das suas terras e dos seus espaços, né? E aí vocês vão ver aí no mapa as demarcações indígenas de 2010. Já não é mais assim. Mas deem uma olhada, verifiquem, leiam com atenção, vejam aí os índios, né, vivendo a sua vida com bastante atenção, vivendo com bastante carinho e, acima de tudo, respeitando a natureza, né? Que é o que a gente vê hoje sendo bastante descuidado pelo homem branco, né? Então, bastante atenção nessa leitura, porque mais adiante nós vamos entender um pouquinho mais esse cenário. Interpretem com bastante atenção esse mapa do Brasil, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado das aulas de hoje. Os temas são temas bastante importantes, que fazem parte da nossa história, do nosso país, né? Prestem bastante atenção. Se vocês tiverem dúvida, é só me chamar. Um grande beijo, bons estudos, qualquer coisa estou aqui.